Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, dando continuidade às nossas videoaulas, até que nós possamos nos reunir de novo em classe. Por enquanto a gente não está se reunindo devido ao surto de Covid-19, mas em breve estaremos nos reunindo novamente, então vamos estar dando início à continuidade, melhor dizendo, nossas videoaulas. E como hoje é domingo de Páscoa, a gente vai estar falando sobre a instituição da Páscoa, a celebração da primeira Páscoa, a Páscoa na visão judaica, na visão cristã. A gente vai fazer uma breve aula, vai tentar falar o mais abreviadamente possível, tentar usar uma linguagem o mais simples possível para que todos alcancem, todos entendam. Mas vamos estar orando nesse momento? Senhor meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos podendo falar da Tua palavra, Pai, poder estar recebendo um alimento do céu, Pai, um alimento que é a Tua palavra, Pai. Nos abençoa, Pai, que possamos ser alimentados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, o primeiro texto que eu quero que os irmãos abram comigo vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 5, o versículo é o 7. Nós vamos ler somente a parte B. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a parte B diz o seguinte: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo está falando que Cristo ele é a nossa Páscoa. Então a gente já está mais ou menos entendendo o que a gente vai falar na lição. E a gente sabe que Cristo ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é aquele que nos libertou do pecado, nos libertou da ira de Deus, o seu sacrifício vicário na cruz. Então a gente vai estar vendo ao longo dessa lição sobre como foi instituída a Páscoa, como foi feita. E já a gente vai começar já lendo, a gente vai ler, vamos abrir em Êxodo, no capítulo 12, Êxodo, logo lá no iniciozinho da Bíblia, lá no Pentateuco, Êxodo, logo depois de Gênesis, a gente vai abrir em Êxodo, capítulo de número 12, a gente vai ler os versículos de 1 ao 11, Êxodo 12, do 1 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambos as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com erva amargosa a comerão. Não comerás dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Bem, já para começar essa narrativa, vamos estar lembrando que o povo de Israel, eles estavam cativos. Eles eram escravos, estavam cativos ali no Egito, na terra de Gósen, e Faraó ele não queria libertá-los de maneira alguma. E aí o que acontece? O Senhor vai e começa a enviar várias pragas
na terra do Egito. E aí a gente sabe que a última praga foi a morte dos primogênitos. E aí o Senhor falou que mataria todos os primogênitos, até dos animais, de todos que estivessem ali no Egito. O anjo da morte ia passar e ia matar todos os primogênitos. E aí o Senhor ele fala para Moisés, ele dá uma revelação para que eles façam uma Páscoa, sacrifiquem um cordeiro, sem mácula, sem mancha, e eles comam ali juntos, e eles vão e pegam aquele sangue e coloquem no umbral e na verga da porta. E aí, quando passasse o anjo da morte à meia-noite, a porta que tivesse o sangue do cordeiro, ele ia passar direto. Ia matar todos os primogênitos. E aí, aquela noite ali foi uma noite de terror para o Egito, porque morreram os primogênitos. Imagina o choro, a angústia e tudo que aconteceu ali de ruim. Eles ficaram muito tristes, o pessoal do Egito, muito desesperados com o que aconteceu, com o que o Senhor fez. E aí foi uma forma do Senhor libertar o povo de Israel, porque eles eram oprimidos pelo Egito. O Egito os escravizava. E aí ali foi uma noite de dor e sangue para o Egito, e foi uma noite de alegria para Israel, de libertação, porque a partir dali eles foram libertos. E aí o Senhor começa a dar várias instruções de como deveria ser comido o cordeiro, de como eles deveriam fazer, como deveria ser o preparo, a roupa, tudo minuciosamente, porque Deus é um Deus de ordem e decência. Deus é um Deus que ele é organizado. Deus não é um Deus que faz as coisas com bagunça, não, ele é organizado. E aí eles fazem aquela Páscoa e o anjo da morte passa. E aí eles são libertos, né, dali daquele jugo de Faraó, do Egito, e eles vão embora. E aí o Senhor fala que eles tinham que sair apressadamente, né? E a gente vai estar analisando agora aqui cada elemento da Páscoa, cada elemento daquela Páscoa ali dos judeus, e depois vamos estar analisando os elementos da Páscoa de hoje, do cristianismo, sabendo que tudo o que acontece na Bíblia, né, aponta para Cristo. Todos os livros da Bíblia, eles apontam para Cristo. Né? Eu quero abrir um parênteses aqui nessa aula. Né? Eu vi um vídeo que eu fiquei escandalizado recentemente de um desses coaches, esses pregadores novos que estão aparecendo, e ele dizendo que a Bíblia não era a palavra de Deus, que a palavra de Deus é só as partes que falam de Jesus, que as outras passagens não são a palavra de Deus. E eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa fala uma heresia dessa? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a própria palavra, né? Paulo vai falar isso, que toda a escritura ela é inspirada para redarguir, para ensinar, para exortar, ou seja, toda a escritura ela é inspirada. E a gente vê que toda a Bíblia ela aponta para Cristo, desde Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica. E aí esse pregador novo, esse coach, ele veio falar isso, que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, que só o que é a palavra de Deus é quando fala de Jesus, que as outras partes trazem confusão, e começou a falar um monte de heresia. Então, assim, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Mas, enfim, então a gente vê que o Senhor ele traz tudo organizadamente. E aí ele vem dando instruções para o povo de Israel como deve agir, o que deve fazer, como deve estar agindo nessa situação. E a gente vai estar falando sobre os elementos que a gente acabou de falar. E antes de falar dos elementos, a gente vai analisar o significado da Páscoa para os israelitas, para os egípcios e para os cristãos. No início eu falei que era para os cristãos e para os judeus, mas também para os egípcios. Né? O que significou a Páscoa ali para os egípcios? Para eles ali na época significou morte, significou destruição, significou a morte dos primogênitos. E para os israelitas foi a salvação, eles foram salvos do jugo do inimigo. E para os cristãos também, a gente vai ver mais à frente, que também é a salvação. E aí os elementos da Páscoa, né, a gente vai estar vendo aqui agora,
E antes da gente estar falando sobre os elementos, a palavra Páscoa, ela tem um significado que é passage em hebraico, que significa passar ao largo. Pessar, eu acho que é algo assim, eu não sei muito bem a pronúncia no hebraico de Páscoa, mas não importa a pronúncia, importa o que ela significa. E essa palavra no hebraico é passar ao largo, passar por longe. Ou seja, foi quando o anjo da morte passou longe das casas dos hebreus. Então a Páscoa para os hebreus é uma festa muito importante para eles se lembrarem de quando Deus os livrou do Egito, quando Deus livrou eles do jugo do Egito. E a lição vai dizer o seguinte: a Páscoa foi instituída pelo Senhor para que os israelitas celebrassem a noite em que Deus poupou da morte todos os primogênitos hebreus. Ou seja, Deus ele faz essa festa, né? Ele institui esse jantar, essa comemoração com a família, para que eles se lembrem, né, de quando eles foram libertos do Egito. E a gente vai ver ao longo da lição os elementos, o que cada coisa simboliza e o que isso significa para o cristianismo. E a lição vai dizer o seguinte: é uma festa repleta de significados, tanto para os judeus quanto para os cristãos. Os judeus deveriam comemorar a Páscoa no mês de Abib, que corresponde à parte de março e parte de abril em nosso calendário, cujo significado são as espigas verdes. Hoje estudaremos a respeito dessa festa sagrada e seu significado para nós cristãos. Uma coisa que eu quero abrir aspas aqui nessa lição é que os judeus até hoje eles comemoram a Páscoa do jeito deles na tradição judaica. Não deveriam, porque eles esperam que o Messias volte. O Messias já voltou, né? Jesus já voltou, mas eles não reconhecem Jesus como Messias, então eles continuam comemorando da forma que eles comemoravam desde aquela época que ela foi instituída. Na verdade, eles tinham que estar comemorando de uma maneira diferente, porque o Messias ele já voltou, Jesus já voltou. E agora aqui a gente vai estar vendo o que a Páscoa ela significa para cada um, né? Como a gente falou anteriormente, para os egípcios, para os judeus e para os cristãos. Bom, para os egípcios, a Páscoa significou o juízo divino final sobre o Egito, Faraó e todos os deuses cultuados ali. A gente vê que todas as pragas que foram lançadas sobre o Egito era para combater algum tipo de deus que eles adoravam. Eles adoravam o rio, o Nilo, eles adoravam, assim, cada deus que eles adoravam, cada divindade, eles acreditavam que controlava alguma coisa. E aí Deus mostra que é mais forte do que aqueles deuses. E aí Deus ele é longânimo, porque ele vai dando chance até mesmo para o egípcio, porque ele vai mostrando que ele é mais forte e Faraó não se rende ao Deus de Israel, nem os egípcios. Eles podiam andar na primeira ou na segunda praga, ou na terceira, ou na quarta, não sei, pensar assim, poxa, o Deus deles é mais forte que o nosso Deus, e reconhecer a Deus como o Salvador, mas eles não reconheceram. E a longanimidade de Deus... Vamos estar abrindo em 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 9. 2 Pedro 3, 9. Somente a parte B. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, a parte B. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha só, Deus ele é longânimo, né? A palavra de Deus diz que Deus não quer que nenhum se perca, que ninguém se perca. É da vontade de Deus que todos se salvem. Ah, tá falando de universalismo? Não estou falando de universalismo, estou dizendo que o coração de Deus, o desejo dele é que todos os homens se salvem, mas ele nos dá uma vontade própria, que a gente pode escolher, a gente pode aceitar ou não. Então ele dá esse livre-arbítrio para o homem, para que ele aceite ou não aceitá-lo. Mas a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, que todos venham a ter o pleno conhecimento de Deus. E aí essa longanimidade fez com que ele mandasse várias pragas aos poucos para o Egito,
o Egito vê que ele era Deus. Mas também, além dessa passagem que a gente leu, o Salmo 7, no versículo 11, diz que Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Ou seja, Deus, ele, além de ser justo, além dele ser longânimo, além dele ser amor, ele é um Deus também que se ira todos os dias, diz a palavra do Senhor. A gente vai ver mais lá na frente que a ira de Deus está sobre o homem. A ira de Deus está sobre a humanidade. Porque quando Eva peca no paraíso, logo depois o seu marido Adão, eles pecam, a ira de Deus vem sobre o homem se torna inimigo de Deus. E a gente vai ver o que vai aplacar essa ira lá na frente. Mas assim, então, Deus é um Deus que ele se ira todos os dias. Todos os dias ele se ira contra o pecado, contra a prostituição, contra a idolatria, contra a fornicação, contra tudo que é mal, tudo que é ruim, Deus se ira. Todos os atos ruins do homem, Deus se ira contra aquilo ali, contra a corrupção, contra assim, tudo de ruim, Deus se ira. Então Deus é um Deus que ele se ira todo dia. A gente acabou de ler isso no Salmo 7, versículo 11. E aí o Senhor, ele vai estar falando para Moisés, vai estar revelando em Êxodo 14, perdão, Êxodo capítulo 11, versículo 4 e 5, ele vai dizer o seguinte, que à meia-noite ele ia sair pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito morreria. Ou seja, ele revelou isso ao seu servo Moisés. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus santos, os profetas. Deus revela para Moisés o que vai acontecer. Ele revela que mataria todos os primogênitos que estivessem na terra do Egito. Inclusive os hebreus estavam lá também, né? Estavam na terra de Gósen, que fazia parte da terra do Egito. Mas aí o Senhor, ele vai dar um escape, ele vai dar uma solução para que o povo de Israel não passe por isso. E a gente vai ver isso agora. A gente vai ver o que a Páscoa significou para Israel. Para Israel, era a saída, a passagem para a liberdade, para uma vida vitoriosa e abundante. Foi para isto que Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos libertar do jugo do pecado e nos dar uma vida cristã abundante. Ou seja, aí começa a fazer a analogia entre a Páscoa judaica e Cristo. É a nossa Páscoa, que a gente leu no início, lá o versículo. Ou seja, toda a Bíblia ela aponta para Cristo, né? A gente vê que a Bíblia é tipológica. Tem vários tipos na Bíblia apontando para Cristo. Cristo ele é o antítipo. Então, assim, vários tipos apontando. E ali a gente vê o cordeiro, a gente vai estar vendo sobre os elementos que ele simbolizava a Cristo. E aí ali para Israel, aquela Páscoa, aquilo que aconteceu foi o quê? Foi a liberdade. Foi a passagem para a liberdade. Para o Egito foi choro, foi pranto, e para Israel foi liberdade, porque eles foram libertos do jugo do inimigo. Assim como nós fomos libertos um dia, a gente estava condenado ao inferno. O homem, ele já nasce condenado ao inferno. Uma coisa que eu queria falar com vocês, com os alunos. O que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Vamos refletir. O que ele precisa fazer? Sabe qual é a resposta? Nada. É só ele viver normalmente. Se o homem não aceitar Jesus, ele vai morrer e vai para o inferno. A gente vai ver sobre a justificação lá na frente. Não adianta fazer boas obras, dar esmola, ser caridoso, nada disso. Se a pessoa não aceitar Jesus como seu único, suficiente, eterno Salvador, quando morrer vai para o céu. E é isso que o mundo não entende, a loucura do Evangelho. Porque tem pessoas que são tão, entre aspas, boazinhas, fazem obras de caridade e são exemplos, e se morrer sem Jesus vai para o inferno. E às vezes a pessoa é um marginal, é um bandido, é uma pessoa que faz um monte de coisa errada. E ao longo da sua vida ele aceita Jesus verdadeiramente, de coração, tá? Verdadeiramente. Ele é salvo. Então essa loucura do Evangelho que a gente não entende, mas Deus ele entende o porquê ele faz as suas coisas. E para Israel, né, foi isso. Para Israel foi salvação e libertação. E aí agora a gente vai ver para nós. A gente falou do Egito, falou para Israel e para nós. O que significa a Páscoa? Como pecadores também estávamos destinados a experimentar a ira de Deus, foi o que eu acabei de falar.
Mas Cristo, nosso Cordeiro Pascal, morreu em nosso lugar e com o seu sangue nos redimiu dos nossos pecados. Vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. A gente vai ler 1 Coríntios 5. A gente vai ler o versículo 7. Somente a parte B, tá? 1 Coríntios 5, capítulo 7, somente a parte B. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Foi o que a gente tinha lido anteriormente, né? Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, né? Para nós cristãos, a Páscoa é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, ele nos justifica pelo seu sangue. Somos justificados. No Egito, o cordeiro foi imolado para cada família. Na cruz, o Filho de Deus, ele morreu pelo mundo inteiro. Aí é João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, todo aquele que nele crê, né? Tem um pressuposto aí, tem que crer, é pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, assim, tem que crer, todo aquele que nele crê. Então, Cristo, ele nos justificou. Nós somos justificados, nós não somos justos, né? Lá em Tiago fala assim, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Mas quem é justo? Jesus falou assim, quem é bom? Ninguém é bom, só o Pai que está no céu é bom. Quer dizer, só o Pai que está no céu é justo. E agora, quem vai orar? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas nós somos justos. Não pela nossa própria justiça, mas porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. Eu costumo fazer essa analogia com vocês da classe de um assassino, um estuprador. É uma pessoa que violentou uma criança, matou, estuprou, matou, um crime hediondo. E aí ele vai a julgamento, aí tem o júri, tem a defesa, tem aquele julgamento todo, e no final ele vai ser condenado a cumprir a sua pena, né? Que o juiz determinar. E quando o juiz levantar o martelo para bater o martelo, alguém levanta a mão e grita, juiz! E o juiz olha e fala, o que aconteceu aqui? Eu quero pagar a pena no lugar dele. Aí, como assim você quer pagar a pena no lugar dele? Eu quero pagar a pena no lugar dele. Mas olha só, ele é um estuprador, ele vai sofrer na cadeia, ele vai apanhar, ele vai passar por muita coisa ruim na cadeia, você não fez nada, você quer pagar no lugar dele? Sim, eu quero pagar no lugar dele. Então, fazendo uma suposição, tá? E aí, suponhamos que esse juiz aceite isso. Já que você quer pagar no lugar dele, bate o martelo, liberta aquele assassino estuprador e condena um inocente no lugar dele. O assassino estuprador somos nós. E o inocente é Jesus. Nós nascemos condenados ao inferno. Porque a nossa carne, o homem, ele só pensa em pecar. O homem ele é inclinado para o pecado. Então, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo ele começa a trabalhar no nosso coração e a nos santificar. E a gente começa a buscar, a ler a palavra, a orar, a jejuar, a gente começa a se santificar, mas não porque a gente tenha força própria nossa, é o Espírito Santo, é o sangue de Jesus. Né? Jesus fala que nós somos limpos o quê? Pela sua palavra. Lembra lá de Pedro? Jesus ele enrolou uma toalha e ele foi lavar os pés dos discípulos. E quando chegou em Pedro, Pedro falou assim, não, Senhor, eu que tenho que lavar os seus pés. Aí Jesus falou assim, eu sei que vós estáis verdadeiramente limpos pela minha palavra. Ou seja, a palavra é que ela nos limpa, nos purifica, a palavra do Senhor. Então, Cristo ele nos justifica e ele nos lava, nos limpa, nos santifica. Ou seja, a obra de Cristo ela é perfeita. Cristo é perfeito em nossa vida. Então, para nós, a Páscoa ela tem um simbolismo enorme, maravilhoso, que nós devemos comemorar a Páscoa. A Páscoa não é chocolate, não é nada da Páscoa, foi o sangue do Cordeiro que foi derramado. A Páscoa é sangue, é redenção, é remissão dos pecados, é sacrifício vicário. Então, a Páscoa para nós ela tem um valor assim
enorme, né? E para todos, né, aqueles que o aceitarem. Para nós cristãos, a Páscoa é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. A gente já falou sobre isso. Então, para nós cristãos é isso. Jesus ele nos libertou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E agora nós vivemos uma vida de santidade em Cristo, porque Ele nos resgatou. A obra foi dele, Ele completou a obra. Agora vamos ver os elementos, que a gente tanto está falando desde o início e ainda não citou os elementos. O primeiro elemento lá na Páscoa judaica era o pão. O pão deveria ser assado sem fermento, pois não havia tempo para que o pão pudesse crescer. Vamos lá abrir em Êxodo, no capítulo 12. Voltar lá em Êxodo, a gente começou lá na frente em Êxodo. Vamos estar voltando em Êxodo, no capítulo 12. E a gente vai ler os versículos 8, 11, o 34 e o 36. Êxodo 12, 8, diz o seguinte: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmos, com ervas amargosas a comerão. Versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos ler só até aqui. Comereis apressadamente, ou seja, eles não podiam colocar fermento, que não tinha tempo de deixar o pão inchar, o pão crescer. Tinha que ser uma coisa muito rápida, porque eles estavam em fuga. Eles estavam por um breve momento em que Faraó permitiu que eles fossem embora. E o Senhor sabia que Faraó tinha um coração endurecido e que ele iria depois atrás deles. Então tinha que ser uma coisa muito rápida. Eles tinham que sair rápido. E aí a saída do Egito teria que ser rápida. A falta de fermento também representa a purificação, a libertação do fermento do mundo. Ou seja, também tem esse simbolismo da fermentação. E a gente vai ler lá no Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 6, lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 1, e lá em Marcos, no capítulo 8 e o versículo 15, que Jesus ele fala para os discípulos eles evitarem o fermento dos fariseus, né? Falando que o fermento é o quê? Aquilo que inchava, aquilo que crescia, aquilo que fazia ficar inchado. Porque eles eram comparados ao fermento, aqueles eram cheios de fermento. E eles eram hipócritas, quer dizer, era uma hipocrisia. Então, a falta de fermento também significa isso, ser puro, liberto do mundo, tudo isso. E aí Jesus vai fazer essa analogia do fermento dos fariseus, para que evitem. E o pão também simboliza vida de Jesus. Se identificou seus discípulos como o pão da vida. Isso está em João 6,35. Vamos lá ler João 6,35. João 6,35. João capítulo 6, versículo 35. Diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, o pão também simboliza Jesus, que é o pão da vida, né? Que o próprio Jesus se denomina como o pão da vida. Toda vez que o pão é partido na celebração da ceia do Senhor, traz à nossa memória o sacrifício vicário de Cristo, através do qual ele entregou a sua vida em resgate da humanidade caída e escravizada pelo diabo. Ou seja, quando a gente está celebrando a ceia do Senhor, né, a gente sempre celebra na igreja a ceia, agora a gente não está celebrando por causa desse problema, dessa pandemia, mas em breve estaremos novamente em comunhão, porque ceia é comunhão, tem que estar todo mundo junto ali para poder celebrar a ceia. E aí o que acontece? Toda vez que a gente celebra a ceia, aquele pão que é cortado, que é partido, ele simboliza o corpo de Cristo que foi partido. Né? Cristo ele foi chicoteado, esbofeteado, arrancaram sua barba, ou seja, o corpo dele partido. O pão ele simboliza isso, o corpo dele que foi partido para poder estar nos libertando do jugo do diabo. Jesus se entregou na cruz para nos justificar, como eu falei anteriormente, ou seja, quando ele se entrega na cruz é para nos justificar. E o pão ele simboliza isso, é o pão da vida, é o pão que
foi partido por nós. O segundo elemento da ceia judaica são as ervas amargas, que está lá em Êxodo, a gente já leu no capítulo 12, versículo 8. Simbolizavam toda a amargura e a aflição enfrentados no cativeiro. Foram 430 anos de opressão, dor, angústia, quando os hebreus eram cativos do Egito. Ou seja, eles tinham que comer aquelas ervas amargas, eles comem até hoje, eles fazem essa celebração até hoje, os judeus, e quando eles sentem aquele gosto amargo, é para eles lembrarem, né, do que eles passaram lá no Egito, é para eles lembrarem da amargura, da dor, da angústia, de todo o mal que eles passaram, para eles se lembrarem daquilo que o Senhor os libertou daquilo tudo, eles foram libertos disso. E vê como é que tem uma analogia com a nossa ceia. A nossa ceia também a gente se lembra lá do sacrifício de Cristo, a gente se lembra da crucificação, a gente se lembra do que ele passou, a gente se lembra de todo aquele cenário, de tudo aquilo que aconteceu daquela última ceia, que ele fala que não participaria novamente daquela ceia até quando participasse novamente com a gente lá no céu. Ou seja, a gente se lembra de tudo aquilo que aconteceu, é uma memória, em memória de mim. E o outro elemento é o cordeiro da ceia judaica, que a gente já leu também lá em Êxodo capítulo 12, a gente acabou que leu o capítulo todo. Um cordeiro sem defeito deveria ser morto e o sangue derramado dos umbrais das portas das casas. O sangue era uma proteção e um símbolo da obediência. A desobediência seria paga com a morte. O cordeiro da Páscoa judaica era uma representação do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele cordeiro ali que foi sacrificado, né? E o sangue passou no umbral da porta e na verga, protegeu só daquela morte, daquela hora ali, do anjo da morte que passou por aquele momento. Já o Cordeiro de Deus, que João Batista fala lá em João, no capítulo 1, no versículo 29, ele está com seus discípulos e ele vê Jesus vindo e ele fala assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse tira o pecado do mundo de uma vez só, é um único sacrifício. É o sacrifício vicário de Cristo. É o sacrifício perfeito. Não precisa mais ter sacrifício. Jesus já pagou o preço. Né? Eu gosto muito de falar essas coisas que a gente vê por aí. Eu vi uma música de uma cantora, da cantora Damares, ela falando que ela cantava assim, eu estou pagando o preço, estou pagando o preço, estou pagando o preço pela minha salvação. Gente, não se paga o preço pela salvação. O preço já foi pago lá na cruz. Jesus pagou o preço. Então não tem essa de pagar o preço. Lá em Romanos fala que quando a gente chega lá em cima, ninguém vai se gloriar. Eu cheguei aqui porque eu mereci. Eu vim para o céu porque foi pelo meu esforço. Para que nenhuma carne se glorie, não. É o sacrifício de Cristo. Ele foi o sacrifício perfeito para mim, para você e para nós. O sangue de Cristo foi vertido na cruz para redimir todos os filhos de Adão. Vamos abrir em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, o capítulo 1, vamos ler o versículo 18 e 19. 1 Pedro 1, os versículos 18 e o 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Ou seja, o preço que foi pago foi o sangue de Jesus. Um cordeiro incontaminado e imaculado. No seu ministério terreno de 3 anos, Jesus ele passou 3 anos sem pecar. Não pecou em nenhum momento. Nenhum homem nunca fez esse ato, nem nunca vai fazer. Só Jesus. Ele passou sem cometer nenhum tipo de pecado. Ele não pecou. Ele foi santo e ele foi sacrificado. Foi o sacrifício perfeito. Sacrifício perfeito por mim e por você. E por isso temos que nos alegrar e regozijar e comemorar a Páscoa, sabendo que Cristo é a nossa Páscoa. Aquele sangue que foi derramado no Egito e aspergido nos umbrais das portas aponta para o sangue de Cristo, que foi oferecido por ele como sacrifício expiatório para nos redimir de nossos pecados. Ou seja, aquele sangue lá dos umbrais apontava para o sangue de Cristo. Hoje o sangue não está mais nos umbrais.
está sobre a minha e a tua vida, está sobre a nossa vida. O sangue de Cristo está sobre a nossa vida. Temos que nos regozijar por isso. Os 3 elementos da Páscoa eram o pão, as ervas amargas e o cordeiro sem mácula. A gente falou. Agora vamos falar sobre Cristo, a nossa Páscoa, sobre esses elementos, fazendo uma analogia. Jesus, ele é o pão da vida. Vamos abrir em João 6, 35. Vamos ler novamente, João. A gente já leu, mas vamos ler novamente. João capítulo 6, versículo 35. Vamos ler o 35, o 48 e 51. João 6, 35. João 6, 35. E achando... João 6, 35, 48 e 41. João 6, 35. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O 48. Eu sou o pão da vida. E o 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É para todos. Vida do mundo. Todos vão se salvar? Não. Não é universalismo. Mas Deus oferece. A graça de Deus, ela é para todos. Ele oferece como um presente. Só que muitos não a querem receber. Não é para um grupo especial, para só uma pessoa, os predestinados, os escolhidos, não. É para o mundo todo. Mas o mundo não quer receber. Infelizmente, a grande maioria não quer. Poucos são aqueles que querem. E eu e você estamos nesses poucos que quiseram, que o aceitaram, a qual o Espírito Santo nos convenceu. Então, Jesus ele se entregou pelo mundo. E ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Comemos o pão para saciar a nossa fome, porém a fome da salvação da nossa alma somente pode ser saciada por Jesus. Certamente ele afirmou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. A gente leu esse versículo aqui, né? Ou seja, se você comer um pão que você compra na padaria, daqui a pouco você vai ter fome de novo. Agora Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu. Você jamais terá fome, vai ficar saciado. Apenas ele pode saciar a necessidade espiritual da humanidade. Nada pode substituí-lo. Necessitamos desse pão divino diariamente. Sem ele não é possível a nossa reconciliação com Deus. Vamos abrir 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. Vai dizer assim. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Jesus é aquele que reconcilia o homem com Deus, é aquele que justifica, é aquele que se entregou no lugar de quem merecia a pena, como a gente falou anteriormente. Nós merecemos o inferno. O homem ele nasce pecador. O homem natural, se ele não aceitar Jesus, ele vai morrer, vai para o inferno. Independente do que ele faça de obras terrenas, de obras de ações de graça, o que for. Se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Ou seja, Deus nos reconciliou com o Pai. Somente através dele. E ele é o pão da vida. Ou seja, quem recebe esse pão não terá mais fome, vai ser saciado. E o segundo elemento é o sangue. Né? Lembra lá do sangue do cordeiro no umbral da porta? Agora é o sangue de Cristo. Vamos abrir em 1 Coríntios 5:7. Voltar um pouquinho as páginas. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7.
que a gente já leu esse versículo aqui algumas vezes, mas vamos ler de novo. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que saciais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos ler também Romanos 5, do 8 ao 9. Vamos voltar um pouquinho. Romanos 5, o 8 e o 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Ou seja, ele nos justificou com o seu sangue. A ira vem. A ira vem sobre todo o mundo. O anjo da morte veio sobre todo o Egito. E o Egito simboliza o mundo. A ira de Deus vem sobre todo o mundo. E quem tiver o sangue de Cristo, for justificado por ele, essa morte vai passar. A morte eterna. Nós vamos viver o quê? Uma vida eterna com Cristo. Experimentaremos a morte física? Sim, claro. Se não formos arrebatados, né? Se não houver o arrebatamento em nossa geração, nós experimentaremos a morte física. Agora, a morte eterna, ficar longe de Deus, não experimentaremos isso, porque Cristo, ele nos justificou. No Egito, o sangue do cordeiro morto só protegeu os hebreus, mas o sangue de Jesus derramado na cruz proveu a salvação não apenas dos judeus, mas também dos gentios.